O que acontece aqui pode ser único na história americana. A marcha que você vê não é um protesto contra práticas trabalhistas abusivas ou de apoio a uma causa política. Eles estão aqui desafiando a consciência contra a rica e poderosa sociedade Torre de Vigia, conhecida popularmente como Testemunhas de Jeová. As Testemunhas de Jeová são uma gigante organização internacional, com milhões de membros e centenas de milhões de dólares. Mas este empenhado grupo não se sente intimidado. Eles têm uma mensagem urgente para declarar. Vocês não podem ver a dor que sentimos, mas sentimos muita dor. Pois fomos separados de nossas famílias. Por causa das regras organizacionais da Torre de Vigia. Regras cruéis, injustas, sem amor e não cristã. A organização se coloca no lugar de Cristo. E isso é algo que a Bíblia não ensina. A razão de estarmos aqui é para chamar a atenção contra um genuíno falso profeta. Um genuíno falso profeta que Jesus nos advertiu. Eles mentiram, têm nos enganado, e temos as provas e evidências. O mundo em que vivemos pode ser um lugar sombrio e assustador. Um lugar fértil para a ambição, a mágoa, o mal e o pesadelo. Distante do maior sonho da humanidade, o paraíso. Certamente todos nós ficamos animados com a perspectiva de sobreviver ao fim deste mundo iníquo e viver na justa nova ordem de Deus. Que grandioso futuro nos espera! Esta afirmação confiante e repleta de esperança é de uma publicação da Sociedade Torre de Vigia. Poderá viver para sempre no paraíso na terra. É esta promessa que atrai o novo convertido a se tornar uma testemunha de Jeová. O que me atraiu à Sociedade Torre de Vigia foi o fato de dizerem que o Armagedon estava próximo. Que aqueles que viviam agora não chegariam a morrer, mas que poderiam viver para sempre. Acho que a coisa que mais apela às pessoas é o que nos ensinam sobre podermos viver eternamente na Terra, onde haveria paz, perfeita paz entre homens e animais. A pequena criança poderia brincar com os animais e não haveria mal algum, nenhum dano sobre todos na Terra. As Testemunhas de Jeová vêm com uma mensagem positiva, ensinada com base na Bíblia, de que Deus tem um bom plano para o homem. Martin Marie, e era isso que eu queria, agradar a Deus. Martin Marie não estava sozinho na estrada das Testemunhas de Jeová. Estatísticas mostram que em 22 anos, entre 1963 e 1985, a organização das Testemunhas de Jeová aumentou de 1 milhão de membros para 3 milhões. O porta-voz das Testemunhas, Eugene Mortensen. O aumento que as Testemunhas de Jeová têm experimentado agora é fenomenal. Ano passado, por exemplo, a nível mundial, tivemos um aumento de 6,8%. Tudo começou na Pensilvânia, no final dos anos 1800, com Charles Taze Russell, influenciado por um pregador do segundo Adventismo. Russell iniciou seu próprio grupo de estudo da Bíblia, um pequeno grupo que acabaria por crescer e se transformar na Sociedade Torre de Vigia, de Bíblias e Tratados. Tomado diretamente pelas especulações proféticas de Nelson Barbour, um nova-iorquino do segundo Adventismo, Russell afirmava que, em 1799, o mundo entrava no tempo do fim. Que em 1874, Jesus Cristo havia retornado de forma invisível. E que o mundo viria a terminar no ano de 1914. Em 1879, Russell, com 27 anos de idade, estava totalmente convencido que essas datas foram dadas por Deus.
e vendeu seu próspero negócio de roupas para seguir um novo rumo. Com muito pouca educação ou formação teológica, ele começou a impressão da revista A Torre de Vigia e Arauto da Presença de Cristo, conhecida hoje como A Sentinela. Esta publicação cresceu de uma impressão inicial de 6.000 cópias, para bem mais de 288 milhões de exemplares anualmente, dedicada às principais crenças das Testemunhas de Jeová. Durante seu tempo de vida, Russell escreveu uma grande quantidade de literaturas, incluindo uma série de volumes intitulados Estudos das Escrituras. De acordo com Russell, ninguém poderia compreender a Bíblia sem estes livros. E ler apenas a Bíblia conduziria o leitor a uma escuridão espiritual. Um dos ensinos de Russell era o de que a grande pirâmide egípcia havia sido projetada e colocada ali por Deus, como sua segunda testemunha, ao lado da Bíblia. Seria um instrumento para revelar seu grande plano das eras para a humanidade. Suas medidas indicam a duração do ano, o peso da Terra, a distância até o Sol, etc. Russell acreditava que suas datas e cronologias foram confirmadas pelas medições do interior das passagens da Grande Pirâmide. De acordo com Russell, as passagens indicavam a 1914 como o ano em que o mundo acabaria. Finalmente, 1914 chegou. E passou. Russell e seus seguidores não foram arrebatados da terra, e o fim não havia chegado. John Knight, que na época tinha 15 anos, relembra o que aconteceu depois. Quando 1914 chegou, naturalmente mudaram-se os pontos de vista, tal como tiveram que refazer alguns anos mais tarde. A data foi alterada para 1915. Depois, 1918. Certamente, o Armagedon parecia estar ao virar da esquina. Mas, em 1916, Charles Taze Russell morre. Doente, fraco e desapontado. Uma enorme pirâmide de pedra permanece até hoje sobre sua sepultura, como uma embaraçosa recordação de suas falsas profecias. Através de manipulações políticas internas, Joseph Rutherford, um advogado de Missouri, que se auto-intitulava juiz, tornou-se o segundo presidente da Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados, em 1917. Em 1918, o juiz Rutherford fez um discurso intitulado Milhões que agora vivem jamais morrerão. Foi o início de uma campanha mundial de recrutamento, chamada de Campanha dos Milhões. Não muito surpreendentemente, foi proclamada a próxima destruição do mundo existente. Iria acontecer logo, em 1925. Com base nas promessas estabelecidas na palavra divina, temos de chegar à conclusão positiva e indiscutível que milhões que agora vivem jamais morrerão. Em 1920, o livro Milhões foi publicado. Nele, Rutherford afirma que a Bíblia revelou que em 1925, Abraão, Isaque, Jacó e outros antigos nomes fiéis viriam a ser ressuscitados para reinarem como príncipes sobre o novo paraíso terrestre. Convencidos de que a profecia de Rutherford era verdadeira, muitas testemunhas venderam suas casas e empresas, e pegaram a estrada, vivendo em carros e caminhões, como ambulantes e indigentes, a fim de propagar a advertência. Como 1925 aproximava-se, alguns agricultores se recusavam a cultivar porque acreditavam que o fim estava próximo. Finalmente, 1925 chegou. E como em 1914, nada aconteceu. Mais uma vez, a profecia da Sociedade Torre de Vigia provou ser falsa. Assim como Russell, Rutherford se apegou tanto a essa história que ainda acreditava que o fim estava ao virar da esquina. Em 1929, o juiz mandou construir essa mansão palaciana. Estava destinada para Abraão, Isaque e Jacó, para que esses homens dignos tivessem um lugar para morar quando fossem ressuscitados. Localizada em um exclusivo bairro de San Diego, foi chamada pelo nome Bet Sarim, termo hebreu para Casa dos Príncipes.
mundo entrou na Grande Depressão. Mas Rutherford vivia como um milionário, passando os meses de inverno em Bethsarim e viajando para a Europa. Os americanos sofriam, através da pobreza e privação. Mas Rutherford gozava do uso de 2 Cadillacs, de 16 cilindros. Para Rutherford, a Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados se tornou uma corporação de petróleo. Novos livros e literaturas derramavam como dilúvio, e eram vendidas de porta em porta pelas fiéis testemunhas. Ele dirigiu seus seguidores para o trabalho duro, para o Senhor, e aconselhou os jovens casais a não se casarem, a fim de colocarem todas as suas energias para proclamar o reino. Até mesmo fonógrafos portáteis foram utilizados nas portas. Porque as pessoas foram induzidas a acreditar que o cristianismo e a religião são a mesma coisa. Em todo o mundo, zelosas testemunhas paravam em frente às igrejas nos domingos, portando cartazes que diziam: a religião é laço, exortação. Mantendo-se a par dos tempos, a sociedade construiu sua própria estação de rádio, e por volta de 1933, 403 emissoras nacionais transmitiam os ataques abusivos de Rutherford ao clero, políticos e indivíduos a quem ele se referia como gananciosos comerciantes. No rádio e na página impressa, ele continuava afirmando que o fim estava apenas alguns meses à frente. Finalmente, o fim chegou, mas apenas para Rutherford. Ele morreu em 1942, em Bethsarim. A casa que construiu se tornou um luxuoso testemunho ao nome de Deus. Em retrospecto, talvez o único testemunho que essa mansão deu foi o da invalidez dessa falsa profecia. Em 1948, a sociedade vendeu a mansão, discretamente, encobrindo assim um capítulo embaraçoso de sua história. Hoje, a maioria das modernas testemunhas de Jeová nem sequer imaginam que Bethsarim uma vez existiu. Com a morte de Rutherford, a era de ouro das personalidades carismáticas também passou. Hoje, alimentada pela ansiedade de uma era nuclear, a Sociedade Torre de Vigia é uma gigante corporação multinacional, que propaga sua mensagem de consolação em todos os lugares. Entre Deus, milhões de testemunhas de Jeová, está um conselho autocrático de governo, o corpo governante. As testemunhas de Jeová acreditam que a palavra de Deus é canalizada para a humanidade apenas através dessa comissão, e estes homens as governam com uma autoridade indiscutível. Cada testemunha está sujeita a esta ditadura, desde o nascimento até a sua sepultura. Raymond Franz, autor do livro Crise de Consciência, foi membro do corpo governante da Sociedade Torre de Vigia, por 9 de seus 60 anos, como testemunha de Jeová. Seu relato sobre sessões secretas é revelador. Devo dizer que foi uma das experiências mais decepcionantes da minha vida. Foi um despertar rude para mim, ver o que realmente acontecia. Imaginei o corpo governante como um corpo de homens, a quem a palavra de Deus fosse a força motriz de cada uma de suas decisões, a quem a Bíblia, a palavra de Deus, fosse a força motriz de cada uma de suas decisões, que realmente escavavam as Escrituras, para se certificar de que tudo o que eles fazem possui uma base sólida sobre a Bíblia. E quando entrei para o corpo governante, descobri que a Bíblia era raramente objeto de recurso, era raramente usada. Que a questão principal era discutir política organizacional, e como aplicar essas políticas organizacionais. E descobri que vez ou outra, quando questões vinham à tona, mesmo que as escrituras fossem apresentadas, se houvesse uma política organizacional, a política prevalecia sobre as escrituras. E não posso deixar de pensar nas palavras de Jesus em Mateus 23, que fizeram a palavra de Deus nula e sem efeito, por causa da tradição. Embora a organização nem sempre consulte as escrituras, em determinadas políticas, nunca hesitam em citar as escrituras, como prova da sua autoridade. A Sociedade Torre de Vigia afirma que constitui o servo fiel e prudente, ou como traduzem as testemunhas de Jeová, escravo fiel e discreto, descrito em Mateus 24. Leonard e Marjorie Chrétien são autores do livro Witnesses of Jehovah.
Por 22 anos, eles foram leais testemunhas de Jeová. Leonard tinha atingido o cargo de ancião, de superintendente-presidente. A crença inicial era de que Charles Taze Russell fosse o escolhido escravo. A Sociedade Torre de Vigia ensinou que a gestão das coisas de Deus tinha sido retirada das igrejas cristãs e dada a Russell. Quando Russell morreu, tiveram que ajustar suas crenças ao novo conjunto de fatos. Agora eles alegam que em 1919, tendo invisivelmente chegado ao poder sobre a terra, Cristo precisava de uma organização para anunciar o reino, e para administrar seus negócios aqui. Assim, a história continua. Ele examinou cuidadosamente todas as religiões cristãs, e as rejeitou em favor da Sociedade Torre de Vigia. Peter Gregerson era membro da Sociedade Torre de Vigia por quase 50 anos. Era um ancião muito respeitado e serviu em vários cargos de responsabilidade. E como resultado comecei a fazer algumas reflexões muito sérias sobre as coisas que estavam acontecendo dentro da organização. Pareceu-me, no entanto, que tudo sempre voltava para a questão: é a Sociedade Torre de Vigia a liderança? São eles o escravo fiel? Eu realmente queria provar a mim mesmo que a Sociedade Torre de Vigia estava certa. Gregerson decidiu examinar os mesmos ensinamentos que Cristo teria examinado em 1919, quando ele supostamente avaliou organizações religiosas no mundo. Os últimos ensinos da Torre de Vigia, naquele tempo, foram publicados em um livro chamado The Fine Mystery. O que encontrei, absolutamente destruiu minha confiança na Torre de Vigia. Eles disseram que o fim do mundo viria em 1914. E neste livro, que era apenas quente fora das prensas, por Cristo para o investigar, estava dizendo que até a primavera de 1918, milhões de pessoas estariam morrendo nas ruas em todo o mundo. Isso não aconteceu em 1918. Cristo foi supostamente examinar este material escrito, para ver se a Sociedade Torre de Vigia deveria estar no comando de todo o interesse de Deus, na Terra. Sendo que eles eram culpados do pior tipo de falsa profecia. Em adição à falsa profecia, The Fine Mystery continha uma série de outras interpretações ridículas das Escrituras. Segundo o livro, Apocalipse 12, mostra claramente que Miguel e seus anjos são o Papa de Roma e seus bispos. Apocalipse 14 menciona a distância de 1.600 estádios, que este fascinante livro explica ser a distância entre Scranton, na Pensilvânia, até a sede mundial da Sociedade Torre de Vigia em Brooklyn. Desde que você vá pelo caminho da balsa Hoboken e pela ferrovia Lackawanna. A Bíblia fala sobre o grande monstro marinho, o Leviatã. Você talvez queira saber o que o Leviatã realmente parecia. The Fine Mystery contou às testemunhas de Jeová que o Leviatã foi uma locomotiva a vapor e que esse pequeno elo de ligação era sua língua. Este livro, principal via de ensino da Torre de Vigia na época, incluindo a previsão para 1918, demônios que invadem a mente da igreja cristã, que eles se referem como a classe dos porcos. Desejamos a todas as testemunhas de Jeová, hoje, que leiam The Fine Mystery para si próprios. Elas, provavelmente, terão a mesma conclusão que Peter Gregerson teve. Eu passei muito tempo rezando e pensando, e cheguei à conclusão que não havia maneira possível que Cristo, como um juiz, poderia ter olhado para estas informações e ter dado a autoridade alegada para a Sociedade Torre de Vigia. As testemunhas de Jeová dizem ser a única religião verdadeira. Todas as outras constituem o império mundial da religião falsa e meretriz de Babilônia, descrita no livro de Apocalipse. A Torre de Vigia diz que essas religiões cometeram fornicação espiritual com os governantes políticos e comerciais deste mundo, e todas elas serão abatidas por Deus no Armagedon. Apenas os verdadeiros cristãos, as testemunhas de Jeová, irão sobreviver. F.M. Gipp, porta-voz da Torre de Vigia e membro pessoal da sede, explica: nós sentimos que as testemunhas de Jeová são a única religião verdadeira. Do contrário, ensinaríamos qualquer coisa. Mas a razão é porque nós seguimos a Bíblia completamente. Para apoiar suas crenças, a organização da Torre de Vigia publicou sua própria versão da Bíblia, chamada Tradução do Novo Mundo. Para dar credibilidade a essa tradução, a Sociedade Torre de Vigia, deliberadamente, citou uma série de conhecidos estudiosos gregos. Dr. J.R. Mantei, um eminente estudioso grego, foi uma das autoridades citadas fora do contexto. A Sociedade Torre de Vigia tem implicado que ele apoia tradução do Novo Mundo. Dr. Mantei discorda. Eu nunca encontrei nada auto-intitulado de tradução que vai tão longe do que as Escrituras realmente ensinam, como esses livros publicados pelas testemunhas de Jeová.
Eles estão tão longe que não existe no original hebraico e no original grego. O Dr. Mantei chama a Bíblia das Testemunhas de Jeová de erro de tradução chocante, obsoleta e incorreta. Você não pode acompanhá-la, porque ela é tendenciosa, enganosa, porque eles, deliberadamente, alteraram palavras na passagem das Escrituras para fazê-las caber em suas doutrinas. Eles distorceram a Escritura em muitas facetas. Dezenas de passagens do Novo Testamento, em especial, as que lidam com a divindade de Cristo. Para encontrar suporte adicional para suas escrituras alteradas, a Torre de Vigia até se voltou para o ocultismo. The New Testament, Bíblia traduzida por John Greber, tem sido utilizada como uma autoridade em muitas publicações. Johannes Greber era um espiritualista, profundamente envolvido com o ocultismo. Sua tradução foi feita totalmente sob a direção de espíritos mensageiros, com a ajuda de sua esposa autoproclamada, médium espírita. A vontade da Torre de Vigia de aceitar qualquer autoridade é refletida nas palavras de Charles Taze Russell. Na Torre de Vigia de Sião, de julho de 1879, onde ele diz: uma verdade apresentada pelo próprio Satanás é tão verdadeira como a verdade enunciada por Deus. Aceite a verdade onde quer que você a encontre, não importa o que ela contradiga. Esta filosofia é refletida na tradução do Novo Mundo, das Testemunhas de Jeová. Quando os primeiros ensinos da Torre de Vigia, de que o mundo entrou no chamado Tempo do Fim, em 1799, que Jesus retornou invisivelmente em 1874, e que o mundo terminaria em 1914, provaram ser falsos. As doutrinas foram convenientemente reajustadas. Na nova versão, 1914 tornou-se a data do retorno invisível de Cristo, e também, início do tempo do fim. Esta data não foi posto fora, como teoria ou interpretação, mas como um fato indiscutível. O oficial da Sociedade Torre de Vigia, Eugene Mortensen, Testemunhas de Jeová, a partir de seus estudos da Bíblia, estão convictas no fato de que desde a chamada de 1914, Jesus veio ao poder do reino, e como ele profetizou no capítulo 24 de Mateus, a geração que viu o início dessa época, não passará até que todas as coisas tenham se cumprido, e verão o fim deste sistema de coisas. A Sociedade Torre de Vigia está muito preocupada com o tempo que se esgota da chamada geração de 1914. Os poucos que ainda estão vivos são muito idosos, e todos eles devem passar antes do Armagedon. As Testemunhas de Jeová serão confrontadas com uma outra falsa profecia para explicarem. Antecipando esse futuro embaraçoso, o presidente da comissão do corpo governante atualmente prepararam um documento sugerindo a mudança da data de 1914 para 1957. Raymond Franz era membro do corpo governante quando essa recomendação foi considerada. Agora, neste documento, eles sugerem e avançam uma ideia. Que a geração que veria o final de todas as coisas não deveria ser contada a partir de 1914. Eles fixaram na declaração de Jesus que haveria sinais no céu. E assim eles sugerem aqui que as datas devem ser movidas para 1957, quando o Sputnik foi lançado ao espaço pelos russos. E dizem, agora este é o fenômeno celeste, que indicam que a geração que veria o final, está alinhada. A ideia do Sputnik foi rejeitada pelo corpo governante, mas, para a geração de 1914, o tempo está se esgotando. Como a Torre de Vigia chega a 1914 como uma data tão importante? Esta cronologia é baseada no ano de 607 depois de Cristo, que alegam ser o ano em que Jerusalém caiu pelos babilônios. Carl Olof Jonsson, sueco, autor do livro Os Tempos dos Gentios Reconsiderados, foi testemunha de Jeová como ancião e pioneiro. Eu não questionei esta cronologia, no início, porque eu pensava que a Bíblia apoiava. Eu sabia naturalmente que os historiadores datam a desolação de Jerusalém não em 607, mas sim em 587 ou 586.
Mas em 1968, realizei um estudo bíblico com um homem que queria saber por que os historiadores preferiram a data de 20 anos depois. Então eu comecei a investigar o assunto, e eu logo descobri que os historiadores tinham uma evidência muito forte a seu favor. Johnson compilou sua pesquisa e enviou para a sede da Torre de Vigia, mas os líderes da sociedade determinaram que mantivesse seu sistema doutrinal intacto. Recebi uma carta com um aviso. Fui avisado que não deveria dizer minhas descobertas para outras testemunhas. Para esconder os fatos e reprimir os seus 7 anos de pesquisa, a Sociedade Torre de Vigia desassociou Carl Olaf Johnson. O ensinamento sobre Jesus Cristo é que Jesus é o Filho de Deus. Ele foi a primeira criação de Jeová, e por meio dele foram criadas todas as outras coisas. Agora, algumas religiões ensinam que Deus e Jesus são os mesmos. Mas a Bíblia não ensina isso. E, portanto, nem as testemunhas de Jeová. Acreditamos que a Bíblia ensina que Jesus realiza uma série de funções para Jeová Deus, o Altíssimo. Por exemplo, nas escrituras hebraicas, ele é conhecido como Miguel. Miguel, literalmente traduzido do inglês, significa quem é como Deus. As testemunhas creem que Jesus Cristo é uma criatura espiritual, um super-anjo, primeira criação de Jeová Deus, que antes de vir à terra como um homem, existia no céu como Miguel, o arcanjo. Jesus surgiu originalmente como Logos, Verbo. Ou Miguel, o arcanjo. Que então veio à terra como filho nascido de Virgem Maria. Era um homem perfeito, sem pecado. Mas era apenas um homem, desprovido de qualquer divindade. Jesus andou pela terra como um homem, tornando-se a Cristo apenas quando foi batizado. As testemunhas de Jeová desprezam a cruz, dizendo que é nada mais do que um símbolo pagão, usado pela cristandade apóstata. Em vez disso, ensinam que no final de seu ministério, Jesus morreu não em uma cruz, mas em uma estaca vertical. O corpo de Cristo foi então colocado no túmulo, onde foi desintegrado por Deus, totalmente destruído para sempre. Jesus foi então recriado pelo Pai. Antes de ir para o céu, ele se materializou em diferentes corpos, em diferentes ocasiões, para convencer seus discípulos e outros de que ele realmente havia ressuscitado. Jesus retornou para seu Pai no céu, onde mais uma vez se tornou Miguel, o arcanjo. Ele nunca mais voltará na terra, de forma visível, mas agora, dita as regras, invisivelmente no céu. Quando for executado o juízo sobre o mundo em Armagedon, serão destruídos todos, menos as fiéis testemunhas de Jeová. Jesus, aliás, Miguel, permanecerá sempre invisível para aqueles na terra, e será visto apenas pelas 144.000 testemunhas de Jeová, escolhidas para reinarem com ele no céu. Se você deve escolher aceitar a profecia atual da Torre de Vigia sobre o Armagedon, seja ela qual for, e decidir proteger-se, sendo uma testemunha de Jeová, você se encontrará na única religião com duas classes. Apenas a classe superior, os 144.000 descritos no Apocalipse, terão garantido um lugar no céu, e eles são conhecidos como ungidos. A Sociedade Torre de Vigia ensina que a vasta maioria das testemunhas de Jeová constituem um grupo secundário denominado as outras ovelhas.
Eles não têm esperança celestial, mas esperam permanecer na terra por toda a eternidade. Uma vez por ano, no aniversário da última ceia, testemunhas de Jeová e pessoas convidadas reúnem-se para esta cerimônia, como comunhão. Apenas os membros da classe ungida, que estão vivos hoje, cerca de 9.000 no mundo, participam do mesmo pão e do vinho. As milhões de outras ovelhas não tomam da comunhão. As outras ovelhas não estão no novo pacto e, portanto, não têm nenhum relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Como, então, elas esperam obter a salvação? As testemunhas de Jeová creem que não podem apenas aceitar a Jesus para terem vida eterna. Como uma das outras ovelhas, ela também depende da organização da torre de vigia para sua passagem para o paraíso. Por sua vez, a organização diz que é necessário, para ganharem a salvação, um imenso serviço de porta em porta. É estranho, mas parecem ensinar duas coisas diferentes, coisas opostas, simultaneamente. Concordam que a Bíblia ensina que somos salvos pela graça, ou como eles dizem, a benignidade merecida de Deus, e não pelas obras. E ainda, a testemunha mediana acredita que não tem a menor dúvida de que, a menos que ele execute as obras que são estabelecidas pela sociedade Torre de Vigia, a atividade de testemunho indo de porta em porta, participação regular nas reuniões, e outras coisas que são trazidas para fora, que ele nunca ganhará a vida eterna. Uma vez dentro da organização, testemunhas assistem 5 horas de reuniões por semana. Além disso, espera-se que dediquem muitas horas por mês, tudo de porta em porta vendendo literatura e ganhando conversos, sempre se esforçando para provar que são dignos de escapar da ira de Deus no Armagedon. Apesar de acreditarmos que Deus é amor, estamos sempre com medo de que Ele destrua-nos, que em algum momento o Armagedon possa chegar, e que não pude fazê-lo. Mesmo que não fosse ao ministério de casa em casa, no fim de semana, e levar a nossa família para fora logo ou algo assim, nós não saímos de porta em porta, nos sentimos culpados o tempo todo. A fim de manter um controle sobre as atividades de cada membro, a organização obriga-os a entregar um relatório de horas mensal, se quiser ser mantido nas listas de testemunhas de Jeová ativas. Nós não guardamos quaisquer registros de adesão, por si só, mas o único registro que temos, são aqueles de que realmente vão de porta em porta pregando. Hoje, quando uma nova testemunha de Jeová é batizada, ao invés de usarem o formato bíblico de batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a testemunha é batizada no nome do Pai, do Filho e da organização dirigida pelo Espírito. Esta é uma dedicação a eles que é, sem qualquer reserva. Eles agora estão indo deixar toda a sua vida de lado, para fazer a vontade do Criador. Assim batizado, a testemunha de Jeová está agora empenhada em trabalhar como escravo para a organização, até que o mundo chegue ao fim. Testemunhas de Jeová existem num rígido e estruturado ambiente de tu não deves. Elas estão proibidas de votar ou ocupar cargo eletivo, celebrar feriados, pertencer a YMCA ou YWCA, saudar a bandeira, cantar o hino nacional, ou participar em outras atividades patrióticas. Também não podem servir ao exército, ou trabalhar para uma organização militar. Elas não podem aceitar transfusões de sangue, ler nada crítico à sociedade Torre de Vigia, ou se associar com ex-testemunhas de Jeová. Elas estão proibidas até mesmo de frequentar as igrejas. Se a vida é rígida para uma testemunha adulta, o problema é ainda maior para crianças em idade escolar. A Sociedade Torre de Vigia publicou um livro intitulado A Escola e as Testemunhas de Jeová. Ele define para as escolas quais atividades a criança testemunha está proibida de participar. Coisas como aniversários, Natal e Páscoa, esportes, Dia das Mães ou dos Pais, Dia dos Namorados ou o Dia de Ação de Graças, saudar a bandeira, ou danças escolares, cantar o hino nacional, ou dizer o juramento de lealdade. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic
for which it stands. As crianças são as verdadeiras vítimas deste processo. Crianças testemunhas de Jeová não podem participar em muitas das atividades normais da escola. Como resultado, são muitas vezes ridicularizados por seus colegas. São realmente torturadas, porque por um lado eles querem agradar seus pais, e por outro lado, querem ser aceitos por professores e colegas. Não há uma boa maneira de saírem vitoriosas. São literalmente torturadas emocionalmente. Eu sei disso em primeira mão, porque minha filha chorava quase todos os dias na escola, desde a primeira vez que ela entrou, até que um professor extremamente amoroso a fez se sentir à vontade na quarta série. A vida de uma criança testemunha é muito isolada, porque não brincam com colegas não testemunhas, ou com crianças vizinhas, pois são consideradas mais associações. A Sociedade Torre de Vigia apresenta as testemunhas de Jeová como puros, felizes e de moral inquestionável. A Bíblia tem muito a dizer sobre a vida familiar, e claro, as testemunhas de Jeová têm essas famílias felizes, porque nós tentamos aplicar os princípios achados na Bíblia. Isto os protege de muitas das pressões e dos problemas da aflitiva vida familiar hoje. Por exemplo, as testemunhas de Jeová estão bem imunes às pressões e problemas, são capazes de lidar com as dificuldades que maridos e esposas encaram, e das crianças que são confrontadas diariamente. E assim temos um índice muito baixo de dissolução familiar ou delinquência juvenil, abuso de drogas e alcoolismo, o que mostra os benefícios e os lucros de seguir a palavra de Deus estritamente. Ex-testemunhas de Jeová discordam. Crescendo como criança entre as testemunhas de Jeová, eu sempre achei que fosse a organização pura de Deus. Mas quando fiquei mais velha, descobri que não havia divórcios, havia imoralidade dentro das congregações, e que nós não éramos realmente diferentes dos que estávamos condenando. Como ancião, eu vi o lado decadente da congregação. Membros vinham a mim com seus problemas, e descobri que alguns anciãos ainda estavam envolvidos em práticas de atividades ilícitas e moralidade. E comecei a descobrir que não éramos melhores que as pessoas que estavam fora da organização. Quando saí de Betel, era difícil para mim até mesmo compartilhar com minha mãe e pai o que estava acontecendo lá em cima, as bebedeiras que tinham, o homossexualismo, e coisas do tipo. Finalmente, a Sociedade Torre de Vigia admitiu que a imoralidade tinha se espalhado para os mais altos níveis da organização, dizendo: é chocante, mas alguns que eram proeminentes na organização de Jeová sucumbiram a práticas imorais, incluindo o homossexualismo, a troca de casais e o abuso de crianças. Alcoolismo, depressão e transtornos mentais entre as testemunhas de Jeová têm chamado a atenção dos profissionais psiquiátricos. Dr. Jerry Bergman é ex-testemunha de Jeová e psicólogo treinado. Minha experiência de trabalho em várias clínicas psiquiátricas e de terapia, eu pude trabalhar com muitas testemunhas de Jeová, e creio que muitas delas sofrem de problemas emocionais graves, de esquizofrenia, e severa depressão, alcoolismo e outros problemas. Eu também consultei a literatura científica sobre esta questão, e creio que confirmam claramente que a taxa de doença mental entre as testemunhas está claramente acima da média. Um dos instrumentos mais intimidantes, usados pela Sociedade Torre de Vigia, é a ameaça de comparecer a um comitê judicial dos anciãos. Censurado do público, mesmo a desassociação, pode ser a sentença dessa corte poderosa. A inflexibilidade política da Torre de Vigia levou a milhares de casos de transtornos mentais, até mesmo suicídio. A família Dot Reik experimentou esse aço gelado da doutrina da Torre de Vigia, quando seu filho Billy, de 16 anos de idade, se envolveu amorosamente com uma testemunha de Jeová casada. Com a consciência pesada, Billy voltou para os seus pais. Ele ficou muito chateado, muito perturbado, e ele simplesmente não sabia o que fazer. Ele estava fazendo afirmações como: eu não posso continuar, não posso enfrentar isso. Ele estava ameaçando cometer suicídio. Meu marido e eu conversamos com ele por horas, e fizemos tudo o que podíamos fazer, para tentar fazê-lo perceber que não existe uma situação tão ruim que não se possa enfrentar. Mas as coisas não melhoravam. Então, como testemunha, você é ensinado a não procurar ajuda profissional de ninguém. Então, sentimos as mãos amarradas, não sabíamos o que fazer.
A família virou-se para um ancião da congregação para ajudar. O ancião chamou Billy para fora, e seus pais sentiram que uma solução estaria próxima. Mas as suas esperanças tiveram uma curta duração. Nós sentimos que o ancião daria realmente palavras de consolo para ele, mesmo que ninguém tolerasse o que ele tinha feito. Este garoto precisava de ajuda. Ele precisava de alguém para consolá-lo. Ele se sentia tão culpado e tão perdido. E ao invés do ancião apenas dizer, a comissão irá falar com você amanhã, ele foi para a caminhonete do meu marido, onde ele tinha uma pequena quantidade de paraquat em um recipiente, e Billy pegou o paraquat e tomou um gole dele. Tínhamos o levado no hospital em 20 minutos. Exatamente após 3 semanas, ele morreu. Será que a congregação de testemunhas responde com compaixão sobre essa tragédia? A irmã de Billy, Rhonda. Quando ele morreu, fiquei realmente desolada. No seu funeral, nenhum de todos aqueles seus amigos compareceram. Isso realmente me machuca. Testemunhas de Jeová alegam que aproximam as famílias. Através deles, o meu irmão se matou. Minha mãe tentou se matar. Minhas 2 irmãs e meu irmão não falam comigo. Minha avó não fala comigo. Ela não me deixou ver o meu avô antes que ele falecesse. Eles não uniram a nossa família. Eles quase totalmente a destruíram. Embora os membros do corpo governante possam escapar da culpa da morte de um rapaz desesperado, dificilmente podem escapar da responsabilidade de suas regras no país africano do Malawi. Regras que fizeram milhares de testemunhas serem estupradas, desabrigadas e mortas. Em meados da década de 1960, no país africano do Malawi, todos os cidadãos foram ordenados pelo governo a comprar um cartão de um partido, de 25 centavos. As testemunhas de Jeová foram proibidas, pela filial da Sociedade Torre de Vigia, de cumprir essa lei. Como resultado, as testemunhas de Jeová sofreram uma terrível perseguição. Casas e plantações foram queimadas, milhares de mulheres foram estupradas, e cerca de 20.000 testemunhas foram forçadas a sair de Malawi, indo para países vizinhos, a viver em campos de refugiados. Suas vidas marcadas para sempre. Agora, as testemunhas de Jeová são ensinadas que é pecado qualquer envolvimento com a política. Elas também ensinam que é tão grande pecado ter envolvimento militar. Temos então 2 situações, uma numa região africana, Malawi, e outra no México, onde 2 decisões opostas foram autorizadas a permanecer em vigor ao mesmo tempo. E é quase inacreditável o resultado disso. Quando as testemunhas de Jeová que vivem no México souberam que os irmãos tinham sofrido esta terrível perseguição, por causa de um cartão partidário de 25 centavos, eles ficaram com a consciência pesada, porque no México, cada jovem tem de cumprir um ano de serviço militar. Eles recebem o que é chamado de certificado cartilha. As testemunhas de Jeová normal e regularmente subornavam um oficial militar para preencher este cartão, afirmando que eles completaram a instrução militar, e que eles estavam agora na primeira reserva do exército. Por que elas estavam fazendo isso? Deram-me cópias de cartas da sede da Sociedade Torre de Vigia de Nova York, afirmando que isso era uma questão de consciência individual. E que se uma pessoa sentia que podia fazer isso, subornar um oficial militar, a fim de receber este cartão, dizendo que ela havia completado a sua formação militar, ou que era, agora, um membro das primeiras reservas, isto era para ela. As testemunhas de Jeová creem que os homens que compõem o corpo governante, são escolhidos e dirigidos por Deus. No entanto, por indiferença ou ignorância, ou até pior, o corpo governante permitiu que testemunhas subornassem oficiais, enquanto ao mesmo tempo mantinha outras, sobre uma regra que resultou em estupros, ataques e mortes. É difícil para mim acreditar que estas ações foram inspiradas por Deus. Os tentáculos de controle do corpo governante estendem até o mundo da vida e da morte, no tratamento médico. Em Levítico, capítulo 17, versículo 10, afirma que não se deve comer sangue de qualquer tipo. Isto significa que Deus não quer para sustentar a nossa vida, ou a vida de alguma outra criatura,
É por essa razão que Deus nos proibiu, para nos abstermos de sangue. A questão do sangue estava nos incomodando em nossas mentes, pois como testemunhas de Jeová, se dermos uma transfusão de sangue para nossa filha, somos excomungados, somos desassociados. Quando os médicos finalmente chegavam à nossa sala, era como um ultimato. Ele disse, escute, nós sabemos de seus registros, que você é uma testemunha de Jeová. Nós sabemos que você não aceita transfusões de sangue. E o médico me olhou bem nos olhos e disse, senhor e senhora Blizzard, vocês têm que tomar uma decisão sim ou não se a criança vive ou morre. Lembro-me de ir para a cama e ela tinha estes cabos e fios para mantê-la viva, sistemas de suporte à vida, e segurando essa criança que era nossa única filha, e indo até a janela, olhando para fora, observando as nuvens no céu, eu só comecei a chorar e eu disse, ó Deus Jeová, e eu orava a Jeová. Nós tivemos uma impressão real distintas, que deveríamos obedecer à lei de Deus, e seguir o que sempre fomos ensinados, e deixar nossa filha morrer. E então nós chamamos os médicos de volta, e lhes disse que tínhamos acabado de deixá-la morrer, que nós temos que obedecer à lei de Deus. Cerca de meia hora depois, um xerife veio à nossa sala e deu a mim e a minha esposa, citações nos dizendo que a ordem judicial já havia sido emitida, sua filha vai receber o sangue. E também avisou os funcionários do hospital, a não nos permitirem levar Jenny para fora do hospital. E nós fomos acusados de negligência e abuso. As testemunhas, uma multidão delas, subiram para o quarto, só invadiram o quarto, trazendo-nos artigos da torre de vigia sobre sangue artificial. E você simplesmente não pode deixar a criança aceitar sangue, e apenas colocar esta pesada culpa sobre nós. Os anciãos ficaram aliviados ao descobrir que ainda havia tempo para levar Jenny fora do hospital. E vieram até mim, dizendo, ei, eu tenho um plano, podemos buscá-la, podemos contratar um helicóptero, que pode levá-la do hospital. Basta desligar os tubos e nós partimos. Eu disse, espere um minuto, você não pode fazer isso. É contra a lei, eu vou ser acusado de assassinato. Eles disseram, você terá de escolher, e eu só disse a eles, olha, eu não posso deixar minha filha morrer dessa forma. E os anciãos ficaram tão irritados, que eles saíram xingando, eles eram loucos. E um dos anciãos disse na saída, me olhando nos olhos, sabe, espero que sua filha pegue hepatite nesse sangue. E isso foi suficiente para eu perder minha paciência. Eu só fiquei impaciente. Aqueles o meu próprio povo, a organização de Deus, se voltando contra mim, me ofendendo, porque eu só queria ver minha filha viva. E assim eles partiram, e nós ficamos sozinhos. Mesmo meus pais não vieram para nos ver. Eu acho que muitas vezes as testemunhas de Jeová nunca realmente pensaram que a coisa do sangue passasse. Se está certo ou está errado. Se é errado, a sociedade Torre de Vigia é culpada de causar a morte de milhares de pessoas. Isto está errado, é mal. Eu acho que o mal precisa ser visto pelo que ele é, e este conceito organizacional, que a organização é tudo. Você vê testemunhas de Jeová acreditando que esta organização é o único canal de Deus. Todos na direção de Deus, para as pessoas sobre a terra, vêm através deste canal. E os homens do corpo governante acreditando nisso. Eu também acreditei. E essa é a razão de eu estar partido de algumas coisas no passado, que hoje eu sinto vergonha de pensar que eu mesmo tinha parte nisso. Se o corpo governante da sociedade Torre de Vigia detém e goza de poder, então eles devem também ter a responsabilidade. A verdade é que não. Nada ilustra melhor isso que sua falsa profecia sobre 1975. Quando a sociedade apontou a data de 1975, senti de imediato que este ia ser o dia que as coisas aconteceriam, porque não havia outra data, além de 1975, que ninguém pudesse apontar. Então, peguei um direito de segurá-lo, era a única coisa a se fazer. E eu depositei todas as minhas esperanças nela. Em meados dos anos 60, a sociedade Torre de Vigia já tinha garantido que o mundo chegaria ao fim em 1975. Era uma profecia que trazia uma avalanche de novos membros, e a organização prosperava. Mas traria efeitos ordinários sobre as testemunhas de Jeová. Nós pensamos que o Armagedon viria em 1975.
Então, eu não tive uma carreira, não fui para a faculdade, pois o fim estava próximo, não havia necessidade, o novo mundo estaria aqui. Eu estava no último ano do ensino médio, e o superintendente de circuito, que é o ministro viajante, aconselhou-me que é melhor para você sair da escola e ir para o serviço de pioneiro em tempo integral, porque o mundo vai acabar em 1975. Nós sentimos tão fortemente sobre a iminência de 1975, que todo este sistema estaria chegando ao fim. Nós vendemos a nossa casa na Lower Michigan, fomos para o norte, construímos um salão do reino, e lá nós pretendíamos viver os anos que restavam, sem dinheiro suficiente para ir além de alguns anos após 1975. Então, foi uma grande decepção e angústia, quando esse evento predito pela torre de vigia não se cumpriu. Eu queria me casar, eu queria ter filhos, mas por causa do fim estar tão próximo, quando Fred e eu nos casamos, nós decidimos que iríamos adiar ter filhos. Nós decidimos que iríamos adiar ter filhos. Então acredito que sacrificaram um lote na organização, quando o fim do mundo não veio em 1975, e a profecia da torre de vigia falhou. Comecei a me perguntar se eles estavam errados sobre isso, como muitos outros estiveram errados nisso. E mais uma vez, um fato da torre de vigia revelou-se como nada mais do que uma fantasia inventada. Testemunhas de Jeová tentaram obter uma explicação, mas foram infrutíferas. Aparentemente, para o corpo governante, nada é tão invisível como uma verdade desagradável. Hoje, eles são rápidos em suas profecias para o fim do mundo. Nós não temos, nem tentamos, prever o dia e a hora para isso. A história e as profecias da sociedade Torre de Vigia são facilmente reveladas como invenções e distorções pela simples leitura do material que publicaram desde o início. Seus maiores inimigos são suas próprias literaturas, que mostram claramente a natureza humana de suas teologias. Os líderes das Testemunhas de Jeová têm continuamente encoberto e reescrito suas doutrinas em constante mudança, cada vez que apresentam-nas como nova luz. A única coisa que a sociedade Torre de Vigia não tolera na organização é o pensamento crítico. É por isso que eles proíbem seus seguidores de ler qualquer material que possa expor suas decepções. O que realmente me chocou foi isso, e cada outra testemunha de Jeová, ao ouvir isso, é que estavam tão convencidos de que a liderança, o corpo governante, jamais diz uma mentira. Eles sempre falam a verdade, não importa qual era a verdade. Isso é uma invenção, é uma mentira. Eles mentiram para nós. Eles nos enganaram. E nós temos as provas e evidências. E por falarmos sobre isso, nós somos silenciados, ameaçados por ser silenciados. É isso que acontece a qualquer testemunha de Jeová que escute esse programa. E elas sabem em seu coração. Elas sabem em seu coração. Eu vi no corpo que a maioria do nosso tempo foi gasto em discutir a formação de novas regras, todas destinadas a manter as testemunhas de Jeová dentro e a manter as pessoas más fora, para atuar como esse tipo de cerca, e vez após vez, as decisões não tinham nenhuma base na Bíblia. A testemunha que quebra esses mandamentos executivos está sujeita à desassociação, termo da Torre de Vigia para a excomunhão. As testemunhas de Jeová praticam a removição daqueles que se recusam para se conformar aos princípios de direito entre si. A Bíblia refere-se a isso, e apoia esta prática, como prevenção de que pensamento falso ou de ensino não entrem na congregação, mantendo assim a sua pureza ou a sua limpeza. Eu fui para uma igreja cristã com o meu marido, e eles me desassociaram por isso. Eles acreditam que, quando você deixa a organização, você vai para o diabo. Mas se você se juntar a uma igreja, este é o pecado final. Eles acreditam que ela está cometendo fornicação espiritual com o diabo. Na minha atribuição de trabalho na sede do Bethel de Brooklyn, eu costumava processar as desassociações que vinham de todas as várias congregações nos Estados Unidos, e literalmente acendiam as centenas que vêm em cada semana. Isso mostra a magnitude do número de pessoas que são desassociadas da organização. É claro, são mantidos registros cuidadosos sobre todos estes, incluindo todos os detalhes íntimos do que o indivíduo fez, que tipo de ofensa que era. Principalmente há ofensas sexuais, mas há outras ofensas, também, como o fumo, talvez comemorando os feriados. Por coisas como essas pessoas têm sido desassociadas. Se a pessoa realmente se torna um dissidente, ao ponto de tornar-se apóstata, então nós seguimos o conselho da Bíblia, e nós nunca os recebemos em nossa casa, nem os cumprimentamos.
Se uma pessoa abandona, ela é tratada exatamente da mesma forma que uma pessoa que foi desassociada. Quando meu marido e eu pedimos afastamento, enviando uma carta de dissociação, não estávamos apenas perdendo a adesão. Estávamos realmente temidos como sendo maus. Ainda hoje, se uma testemunha de Jeová se associar conosco, ela estará sujeita a ser desassociada também. Não há saída honrosa dessa religião. Por causa da maneira que trataram a minha família, eu me dissociei da sociedade Torre de Vigia, nunca sonhando que meus filhos se recusassem a ter qualquer contato comigo. Na verdade, eu tenho um netinho de 2 anos de idade, que eu mesma nunca vi. Meus 2 filhos e meus 5 netos estão proibidos de me ver. A sua avó, por causa da Torre de Vigia. Que tipo de organização com o título de cristã rejeitaria aos filhos e netos de ver sua mãe e sua avó? Todas as pessoas podem ver o ostracismo da Torre de Vigia como frio, desamoroso e como mal. A vida de um desassociado é preenchida com um frio e solidão, uma tristeza sem fim da separação da família. Encontrar algo em que acreditar e confiar é muito difícil. Desde que eu acreditava que eles eram o único canal de Deus, eu não achava que poderia frequentar qualquer outra igreja, nem buscar a Deus de outra forma. Normalmente, as testemunhas de Jeová são ensinadas que quando eles saem da organização, não há para onde ir. Mas minha esposa e eu, por meio de leitura da Bíblia, descobrimos que poderíamos ir a Cristo. E é isso que temos feito, depois de considerar muita literatura que expuseram suas falsas profecias e suas formas enganadoras de encobri-las. Eu, então, pude perceber que eles não foram a organização de Deus, e fui capaz de buscar a Deus. Eu achei Jesus Cristo, e Ele é o meu Salvador pessoal, e Ele mudou minha vida 100%. Nós apenas oramos e demos nosso coração a Jesus. E parecia que era uma resposta tão simples, mas isso é o que tenho procurado por toda a nossa vida, e não era uma organização, era Jesus, uma relação pessoal com Jesus, que não tínhamos antes. Nós sabíamos que naquele momento, nosso nome estava escrito no livro do Cordeiro da Vida. Foi um dom gratuito, a vida eterna apenas dado a nós. E todas as obras que nós fizemos, todas as milhares de horas que colocamos em uma organização, todo um duro esforço, foi terminada. E só a graça, apenas a graça, nos salvou, por meio da fé. Apenas o simples ato de obediência e oração, e pedindo ao Senhor para assumir. E isso só nos encheu de alegria e paz. A alegria que nunca tivemos como testemunhas. Marjorie e eu passamos muitos anos trabalhando para a Sociedade Torre de Vigia. Mas não foi até sairmos da organização e descobrirmos o verdadeiro significado do amor de Deus. A nossa experiência diz-nos que existe um outro ministério lá fora, para os cristãos, um ministério que virá bater à sua porta. A testemunha de Jeová que vem à sua porta é uma pessoa que se perdeu no caminho. Se você estiver preparado, pode chegar e mostrar o que é a verdadeira comunhão cristã. Tem sido uma longa jornada para nós, mas não acho que tenha sido desperdiçada. O restante de nossos anos vão ser ainda mais preciosos para nós, pois agora temos uma relação pessoal com Jesus Cristo. Nós finalmente percebemos que a vida eterna é um dom gratuito. A graça de Deus era tudo que precisávamos.